Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Que nesses momentos nós possamos silenciar o nosso pensamento, abrir os nossos corações, para que nós possamos receber Jesus. Então vamos fazer a nossa prece, porque a prece nos eleva, nos acalma o coração e serena a nossa alma. Então vamos nos sentar confortavelmente, fazer uma respiração tranquila. Aqueles que quiserem fechar os olhos para uma maior concentração. E vamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador. E juntos, de mãos dadas com Jesus, vamos sentindo a sua presença amiga, que nos ilumina, que nos ampara, que sustenta a nossa caminhada. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor, por estar conosco e te pedimos, Pai, derrame sobre nós as suas bênçãos, a sua força, nos dê coragem, Pai, para seguir mais um dia, para caminhar em busca do seu amor, que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar e possamos sair daqui, Senhor, muito melhor, e confiantes na Tua misericórdia e nas Suas bênçãos. Agradecemos também aos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando em nossos desafios, e assim confiantes no Teu amor, na Tua misericórdia, nós pedimos, fique conosco por hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E hoje eu vou ler no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que se de algum mal se tiver feito contra o seu irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo a sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixai ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então lembremo-nos que Jesus nada deixou escrito. Seus ensinos deveriam fixar-se nas mentes e nos corações dos homens. Foi um ensino informal, ao sabor das circunstâncias, dos usos e dos costumes dos judeus, a fim de serem mais facilmente fixados na memória, mesmo sem o entendimento maior das lições.
E o Espiritismo nos ensina que se estamos na Terra para espiritualizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós, Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos nos tornemos inteligentes e bons. Assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que nós devemos fazer, por ser mais agradável a Deus, é o sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço, do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram, os costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais, desafiando a nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar os seus princípios, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos no dia a dia, se não houver uma melhoria de sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma melhor pessoa. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto que o orgulho ainda predomina sob diversas maneiras nos corações e nas mentes dos homens. Todavia, sempre que nos voltarmos para Deus, no altar da nossa consciência, numa prece de louvor ou de agradecimento, para pedir em qualquer lugar, devemos, pelo menos, neste instante, estar com o coração puro, sem ressentimentos, sem sentimentos negativos, mas com a confiança, a simplicidade e a humildade de uma criança. Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Mateus, versículo 8. E assim fazendo, com a vontade de ter um dia uma consciência tranquila e paz no coração, vamos como podemos manter essa atitude de não nos sentirmos ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração, mas o mais frequente possível, porque esse é o sacrifício mais agradável e o mais benéfico para nós, homens da terra e espíritos em desenvolvimento. Fé e equilíbrio em todas as direções. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Então, para a gente fazer essa nossa prece de agradecimento, eu vou sugerir que nesse momento você feche os olhos, deixe suas pernas confortáveis e pense em alguma questão que você precisa curar e que você está sentindo que sozinho está difícil. A prece, quando bem dirigida, ela alcança lugares inimagináveis no céu. Então, pensa nesse assunto que você está querendo cuidar. E aqui é um ambiente de cura, a gente vai aproveitar esse ambiente curativo. E quem melhor do que as mães para compreender as dores humanas? A barriga de uma mãe é a primeira casa que a gente habita. É por onde a gente chega no mundo. Então, não importa como é que foi a sua mãe desta encarnação no sentido da convivência, mas talvez você possa olhar para a sua mãe humana. Talvez você possa se conectar com esse ser que te deu a luz, que te permitiu chegar. E você possa, através da sua mãe, se conectar com a força da vida que vem de Deus, porque a vida não começa na sua mãe. A vida começa em Deus. Então, Deus, através das mães, nos oportuniza uma vida. Isso é misericórdia. Então, eu vou pedir para o Douglas colocar a música devagarinho. E você pensa nesse teu assunto. E imagina que um grupo de mulheres da espiritualidade maior, um grupo de mães amorosas, estão chegando nesse salão aos montes. Mulheres singelas,
afetuosas, silenciosas. E elas estão fazendo um enorme círculo nesse salão. E elas estão chegando de braços abertos. Deixa o seu coração se conectar com delas. Deixa o seu coração dizer: ó Mãe Divina, aqui eu deixo as minhas angústias e preocupações. Recebe, ó Mãe querida, todos esses pesos que eu tenho insistido em carregar. Me ajuda a ter o coração mais leve e compassivo. Oh Maria, tem sido tão complicado caminhar. Me ajuda a cuidar dos meus filhos, da minha família, de todos aqueles que eu amo tanto, e é tão difícil. Que eu possa nesse instante descansar um pouco minha cabeça no seu colo. Aqui eu deixo também a minha gratidão. Obrigado, Maria, por tanto amor. Aqui eu me entrego, eu me prostro, eu me deixo ser criança um pouco e descansar no seu colo. E aos poucos você vai sentindo uma calma chegar. E esse grupo de mulheres, de mãos estendidas, lançam para todos nós flores de esperança que possa curar todas as nossas feridas. E é como se todas essas mulheres dissessem: vem, minha filha, vem, meu filho, descansa, fortalece e caminha. Estamos todos juntos, somos uma família só. Você nunca esteve sozinho, sozinha, e nem nunca estará. E é nessa vibração de amor que vamos dizer: graças a Deus, graças Jesus amado, Mestre querido, vos damos por esses 3 dias de luz, por esses dias de conhecimento e de contato com teu Evangelho, que é capaz de curar todas as nossas almas. Que assim seja. Esperanças e recomeços. Quantas vezes nos encontramos diante de um caminho que parece ter chegado ao fim? Situações que nos fazem sentir que não há mais esperança, que o peso das dificuldades é insuportável. No entanto, é exatamente nesses momentos que Deus nos convida a olhar para a vida com outros olhos, os olhos da esperança. Na doutrina espírita, aprendemos que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Nada acontece por acaso, e as adversidades são instrumentos para lapidar nosso espírito. Um exemplo tocante é o de Francisco Cândido Xavier, que, mesmo em meio a tantas provas e dificuldades, nunca perdeu a esperança e dedicou sua vida a espalhar o consolo e o amor através da mediunidade. Seu exemplo nos ensina que, mesmo quando tudo parece desmoronar, podemos encontrar forças para recomeçar.
Considere também a história de pessoas que, após enfrentarem perdas ou fracassos, encontraram em suas dores a motivação para transformar suas vidas. Pense no pai ou na mãe que, após a perda de um filho, decidiram criar projetos sociais em memória dele, ajudando outras famílias em situações semelhantes. Essas histórias mostram que a esperança não é apenas esperar passivamente que algo mude, mas agir com confiança na providência divina. No Evangelho de Jesus, somos constantemente convidados ao recomeço. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Mestre. Essa promessa nos lembra que jamais estamos sozinhos. Mesmo quando a jornada parece árida e solitária, Ele está ao nosso lado, sustentando-nos e indicando novos caminhos. Recomeçar não significa ignorar o passado, mas aprender com ele. Se um relacionamento se desgastou, talvez não seja necessário encerrá-lo, mas renovar as atitudes dentro dele. A compreensão, o diálogo e o amor podem resgatar laços que pareciam perdidos. A cada dia, temos a chance de deixar para trás velhos hábitos que nos prejudicam e adotar novos que nos elevem. Lembremo-nos também do planejamento reencarnatório. Antes de nascermos, escolhemos os desafios que nos ajudariam a evoluir. Essas escolhas podem parecer duras quando estamos na carne, mas, com os olhos do Espírito, entendemos que são oportunidades de redenção e aperfeiçoamento. Confiemos, portanto, que há sempre uma razão maior por trás de cada experiência. Assim, quando a desesperança ameaçar tomar conta, lembremos que Deus nos concede todos os dias um presente inestimável, a chance de recomeçar. Um novo dia é como uma página em branco, onde podemos escrever uma história diferente, mais harmoniosa e feliz. A esperança é a luz que nos guia nas horas de escuridão. Alimentá-la é uma escolha que fazemos ao buscar apoio na fé, nos bons amigos, na prece e na certeza de que a vida é um campo infinito de possibilidades. Que possamos, a cada amanhecer, renovar nossa confiança no futuro e acreditar que, com esforço e fé, seremos capazes de superar qualquer obstáculo. Pensemos nisso. Reflexão do livro A Terra e o Semeador, escrito pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Neste livro, o Chico Xavier vai falar, através do Emmanuel, sobre obsessão e livre-arbítrio. Então, nesse tema, o Sr. Gentili, em 1971, ele faz a seguinte pergunta para o Chico. Os espíritos desencarnados em desequilíbrio influem sobre os encarnados a ponto de subtrair-lhes o livre-arbítrio? De tirar o nosso livre-arbítrio, tá querendo dizer. Aí o Chico Xavier responde da seguinte forma: não, porque tem a nossa responsabilidade, E é impossível admitir que um encarnado ou um desencarnado consiga furtar, tirar o nosso livre-arbítrio nas fontes do nosso pensamento. E percebemos essa obsessão muitas vezes, quando já nos achamos encarcerados nas consequências de ações infelizes praticadas por nós. Então, quando nós fazemos algo errado, já se torna uma atitude que traz essa influência, essa consequência. E essa atitude pode ser praticada por nós, seja na vida
atual ou em vidas passadas também. Assim, veja bem, o obsessor encontra em nós afinidades ou raízes de ligação com as quais se harmonizam conosco e também podem ter sido companheiros nossos da existência atual ou de outras vidas, né, de outras eras que passam agora a integrar conosco, porque somos seres reencarnacionistas. Então, podem dizer que a criatura, quando está positivamente obsediada, pode estar refletindo toda uma falange de espíritos infelizes, né? Pode estar atraindo essa falange de espíritos. Aqui ele faz uma observação que Jesus Cristo, pela narrativa do Evangelho, ele declarou que trazia o nome de legião, né? Essa falange de espíritos infelizes. É uma legião, né? Que se afinam com ela, conosco também, né? Vamos dizer, com as pessoas. E o processo obsessivo, a nosso ver, é problema de harmonização ou de aceitação. Então, é sintonia ou nós aceitamos isso no mecanismo de quê? De nossos relacionamentos recíprocos. Então, compreendendo sobre esta situação que o Chico Xavier, através do Emmanuel, nos alerta, vamos estar sempre atentos para os nossos pensamentos, para que não nos harmonizemos, não nos encontremos em ressonância com estes espíritos, porque o nosso livre-arbítrio é muito importante. Sempre dizendo fé e equilíbrio em todas as direções.